eles virão à tona em 2017, pelo menos nesse meio período do ano. A renovação, com certeza, para quem quiser fazer diferente, né, precisa de persistência e ser perseverante. Aquele que não tiver essa perseverança, com certeza vai encontrar algumas dificuldades. É necessário manter a persistência para que possamos chegar à vitória naquilo que empreendemos. Esclarecedor, quando eu digo esclarecedor, é para os que não querem ser enganados, os que estão cansados da ilusão, mas é necessário, ao longo desse meado de ano, um pouco mais de atitude. Atitude não agressiva, mas sim atitude, mostrar que está vivo, mostrar que está presente, participar da vida, participar em todos os períodos que possa realmente acontecer aquela fase de esclarecimento. É um ano que vai favorecer e fortalecer bastante os laços familiares, aproximação grande com os familiares e amigos, principalmente os familiares. Eu acho que o ano da gestão familiar. É necessário que haja compreensão e que se busque dentro da família o primeiro apoio para ter vitória àquilo que se empreender. Aqueles que desejam evoluir, buscar os estudos. Isso é lógico, né? Isso não precisa ser, né, previsão. Isso aí a gente vê hoje como fato. Buscar os estudos, mesmo aqueles que têm estudo encontram tanta dificuldade, mas é necessária a busca do estudo. Um ano bem favorável à medicina, aqueles que fazem medicina, os estudantes de medicina. E algumas oportunidades também em várias áreas ligadas à cultura, embora estejamos vendo que não se dá muito valor à cultura, mas a cultura tem necessidade de ser reavaliada para que se possa ter vários benefícios com isso. As fases de várias pessoas com necessidade de olhar para si mesmo. Aquela fase de, digamos assim, meia depressiva, nós teremos isso durante vários períodos do ano de 2017. Mas esses aspectos, eles com certeza serão um tanto que negativos. Estima baixa, sensações de solidão, pessoas assim meio que desencontradas psicologicamente falando, e eu acho que a necessidade de se autoavaliar é muito importante. Esse processo todo pode gerar assim a oscilação da personalidade. As pessoas que têm uma índole boa, de repente se perdendo por indução ou até mesmo por necessidade ou busca de um caminho melhor. E isso eu acho que é muito preciso olhar e voltar para dentro de si, encontrar o verdadeiro Deus que está dentro de cada um de nós. Pensar bem, né, em tudo aquilo que vai se fazer, antes de dar um primeiro passo, antes de partir para algum tipo de atitude, de repente um tanto que negativa, pensar bastante na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida interior, para depois não ter arrependimentos, porque infelizmente o arrependimento é um dos sentimentos muito ruins. Então é necessário que faça algumas avaliações. O que eu falei vem principalmente dentro do sentido pessoal, dentro do sentido coração de cada um, índole de cada um, a personalidade de cada um. Então a reavaliação dessas personalidades, a reavaliação dessas índoles estão sendo assim uma coisa muito gritante nesse período de 2017. É um período bem de autoavaliação mesmo. Então é necessário esse processo. Como nós estamos vendo, a natureza, que também é a nossa mãe, a nossa amiga, ela cada dia reclamando mais, cada vez reclamando mais, estragos, com chuva, com desmoronamentos, enfim. Esse descaso acontece nós mesmos que acabamos provocando esse descaso. Assim como não vou nem falar totalmente dos políticos e gestores, mas sim nós mesmos. A cada momento nós não temos a preocupação de fazer uma coleta seletiva, nós não nos preocupamos
em colocar determinado lixo à rua, e com isso a natureza vem reclamando, e aí vem as chuvas e faz todo o estrago. Isso aí também é uma coisa que todos os anos vai acontecer, infelizmente, por conta do descaso. Não podemos esquecer dos problemas e das dificuldades com a água potável e o aquecimento global. Está aí a todo momento, e muitas das vezes nós não ligamos porque achamos que nunca vai acontecer, né? É sempre o mal, é sempre achar que o que acontece na casa do vizinho não acontece em nossas casas. Mas a coisa está aí, está feia, e é necessária uma autoavaliação para isso também, né? Mesmo que seja pequena a nossa parte, mas nós temos que fazer. Não só cobrar, não só falar, mas sim fazer. Se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza a natureza vai agradecer muito. E fico aí dentro da minha própria religião, fica aí um alerta para aqueles umbandistas e candomblecistas que vão às ruas, que vão às matas, e quebrando garrafa e colocando dejetos na rua, na natureza, desnecessariamente, me desculpe, mas desnecessário. Para isso existe a casa de culto, e não precisa ir para a rua, não precisa ir para a mata, não precisa fazer isso. Vá sim, faça o que tem que fazer, mas sem a necessidade de denegrir a natureza e denegrir a imagem da religião, que é o mais importante. As pessoas precisam, a partir de outros princípios relacionados à religiosidade. Os prejuízos financeiros também ocorrerá bastante durante 2017. Infelizmente, essa parte está muito complicada com o nosso país, com o mundo, mas em especial com o nosso país. Muitas fases negativas aí com relação a esse processo financeiro. Então, a necessidade de observar mais o que está acontecendo com relação aos bancos, às taxas, essas coisas todas, para que não faça nada precipitado ou por, não sei, ganância, enfim, para que se faça diferente nisso também. Muitos, vou colocar aqui os grandões, né, aqueles que têm suas empresas, com certeza farão aquela busca em tecnologias que a cada dia está avançando mais. E com isso farão bastante reduções de gasto. Investimento em tecnologia, aquele investimento que vem e espera-se um retorno com ele. E aí vai aquela redução de gasto e assim gerando bastante desemprego ainda em 2017. A economia, né, os dirigentes, os nossos gestores, eles necessitam de se manter aliados ao povo, buscar um pouco mais de intenção, buscar um pouco mais de conversar, buscar um pouco mais de encontrar com o povo, porque é o povo que faz a diferença, e não partir para o egocentrismo, né, para que não se perca a credibilidade, embora a descrença nos políticos está grande e vai continuar grande. Infelizmente a gente não vê muito retorno, não digo assim, benefício individual. Não vê uma melhora nisso aí? Muito pouco, muito pouco. O que se vê muito egocentrismo, né? Quem está regendo esse ano de 2017? Está aqui, eu vou falar sobre isso ainda. Desculpa, eu sou meio antecipada. Não, de forma alguma. Não, queria perguntar aqui. A colocação é bom porque a gente vai desenvolvendo um pouco mais aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, lembrando que o senhor está ao vivo aqui pelo Facebook. Ah, que bom, que bom. Espero que o pessoal está ouvindo e está... E essa necessidade de voltar, né? Voltar ao povo é justamente para que se perca um pouco aquela situação de a geração de distúrbios. O povo com revolta, por necessidade de emprego, por tantas outras coisas que a gente vê acontecendo, infelizmente alguns incitam badernas, mas não para pensar que a quebra de bens públicos, destruição de bens públicos, não serve para nada, muito pelo contrário. Tá? Então acho que é necessário se mostrar unidos, se mostrarem fortes, com firmeza em seus objetivos, sem destruição, sem baderna, porque aí talvez ganhamos muito mais com isso
que até hoje se ganhou. A luta é necessária, mas se parar para pensar, Gandhi, Jesus, foram aqueles que falaram, né, em paz, falaram em harmonia, falaram em equilíbrio, e em momento nenhum foram baderneiros. Então é importante levar isso em consideração. Nós, como seres humanos, como pessoas, nós somos protagonistas de nossas vidas. Muitas das vezes a gente espera uma previsão e se esquece de fazer a nossa própria previsão, a interior, aquela que você tem em seu coração, porque essa é a maior previsão de todas, é você querer fazer diferença na tua vida, no seu dia a dia, as suas histórias, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, então lembrando sempre que estaremos sempre presos às consequências de nossas ações, em todo momento de nossa vida. Há uma necessidade muito grande também, numa medida séria no âmbito religioso. A busca da união das religiões, ela se fará muito forte esse ano, até porque o mundo está passando por distúrbios e a espiritualidade vem pedindo a todo momento que se faça esse processo de união, de amparo, de uma religião para com a outra. Todos nós, religiosos, sabemos que temos nosso espaço. Nós não precisamos criticar, nós não precisamos estar apontando o dedo para as coisas erradas de religião. Até porque toda religião encontramos religiosos e religiosos. Então temos que saber discernir e saber separar isso para que não haja essa confusão e com isso gere também alguns processos mais complicados. Evitar a diferenciação política e racial. A religião ainda é para todos, mesmo que seja com credos diferentes, mas é religião. Então é importante pensar na religião. Não existe o macumbeiro, não existe o espírita, não existe o católico, não existe pessoas desse nível. Existem sim seres humanos que estão em busca de Deus, praticando através disso a sua fé. Então é importante pensar nisso para que se faça a conscientização do ano, porque é um ano de conscientização. Consciência em seus atos e palavras. É fundamental pensar nisso em 2017. Bom, dentro da nossa religião, sabemos que existem vários processos de previsões, né? A gente vê previsão em televisão, previsão em revista, previsão em Não é internet, essa nosso trabalho aqui. Então eu não vou por esse lado, eu vou por aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso falar. Então, até porque é muito complicado quando se fala de avião cair, todo ano vai cair, chuva todo ano vai ter, a gente quer tudo isso vai ter. A gente quer uma orientação, a gente quer um banho energizado, a gente quer alguma coisa. Eu acho que a gente não pode exigir muito, a gente tem que fazer, como o senhor disse, a nossa parte. Aliás, estão aqui parabenizando o senhor, sua bênção, meu pai, eu vi suas mensagens no final de ano, sempre um acalento. Aqui, Vanu, como é que é a participação de Tateto Carunge. Espera aí, deixa eu colocar o óculos. Aí, vou ter que ler isso aqui. Cavungessi. A Adriane Garrido está no Rio de Janeiro ouvindo a gente pelo aplicativo. Adriane Dalmo, inspetor da Polícia Civil. Sim, um abração grande a ele. Tá ouvindo aqui a gente. Sejam bem, que com 2017 assim, bastante prosperidade e força para eles. É um ano que, a meu ver, será regido por Oxalá e Oxóssi. Um ano de lentidão em toda a área, mas fortalece todo aquele que seguir com justiça, todo aquele que seguir com coerência, com certeza será beneficiado, terá com força os orixás iluminando. É um ano mais de tumulto, um ano mais de calmaria, claro, muita coisa pela gente. Um ano muito lento. Um ano lento, 2017. Não se vai conseguir colocar muitas coisas em ordem em tão pouco tempo, ou seja, um ano inteiro para se colocar em ordem. Eu estou falando isso até em termos de essa mudança política, né? Toda essa eleição e vem novos políticos entrando, então a gente não tem que estar achando que 2017 é um ano de colocar da resolução. Não vai. É um ano ainda extremamente devagar, extremamente lentidão é a palavra de ordem para 2017. E porque é Oxalá e Oxóssi?
É justamente pela energia desse, não que Oxalá seja lento, né? Que as pessoas colocam, porque Oxalá é isso, não. Oxalá não é um santo lento, ele, porém, é um santo moroso, ele trabalha lentamente para que as coisas aconteçam com certeza. Não adianta fazer as coisas correndo e depois aquilo vai se dissipando ao longo do tempo. Então é uma coisa muito devagar para acontecer, mas virá a acontecer. Nós temos um período com a regência de Oxóssi, que é o santo da prosperidade, um santo de fartura, é o orixá que nós invocamos para a fartura, para a prosperidade. Então é um ano regido também por ele. E, consequentemente, tudo aquilo que se fizer bem feito, sem se pensar em destruir a quem quer que seja, ou pisar em quem quer que seja, ele terá o retorno. Isso aí é certo. Independente de qualquer coisa, ele terá retorno. Mas é necessário a justiça acontecer. Com tudo isso, é necessário a justiça. Por quê? Nós falando de orixá, nenhum deles são justos. Todos eles fazem aquilo exatamente no tempo certo e na medida certa. Nós é que somos um tanto que afobados para poder não entender isso e queremos as coisas muito rápidas, né? Até porque somos humanos, é natural. Né? Por ser Oxóssi, o ideal, Oxóssi é Oxalá. Oxalá a gente sabe que é branco, Oxóssi, Oxóssi diverge de nações, né? Porque pode ser vermelho, é isso? Não. O verde é o quê? É o verde. É o verde mesmo? É o verde simbólico. Verde por causa da mata, caboclo, né? Meio assim. Você pode colocar como isso. E em uma nação de Queto, Jeje, algumas outras nações, o azul celeste. Tá. Porque São Sebastião, na linha orixática, é o Oxóssi, não é isso? No religioso, a gente dá a Oxóssi, São Sebastião e São Jorge também. Né? Inclusive na Bahia, o santo do sincretismo de Oxóssi é São Jorge. Só tá vindo da Bahia agora, né? Tá vindo de uma limpeza espiritual, naturalmente. Só veio da Bahia agora. Exatamente. A minha raiz de santo fez a casa da minha raiz de santo fez 100 anos e nós fomos para esse processo dos 100 anos do Bate-Folha de Salvador. Então, a gente participar de toda aquela ritualística, todo o processo, que é também uma situação que a gente vê muito na Bahia, e como aconteceu agora com o Bate-Folha, as missas relacionadas a esses 100 anos do Bate-Folha, os membros da religião, todos vestidos a caráter na igreja, participando das missas, a procissão de Santa Bárbara, quem não sabe, o Bate-Folha de Salvador é entregue ao orixá chamado Bamburuceno, um Inquice, em Angola nós chamamos Inquice Bamburuceno, que no sincretismo religioso é Santa Bárbara. Então eles participam, eu digo eles porque as pessoas de lá, né, participam da procissão de Santa Bárbara, então tudo vem naquele períodozinho de dezembro, e as festas de Ançã acontecem sempre dia 4. Esse ano é que atrasou um pouco por conta das celebrações dos 100 anos. Então nós vamos para lá para participar de toda essa luta aí. Um prazer muito grande, até porque a gente tem que conhecer a nossa raiz, né? Sem a nossa raiz nós não somos nada. Não existe árvore que dê frutos sem que tenha raiz. Mas o sincretismo de Oxóssi na Bahia é São Jorge. Então, porque quando fala em São Jorge, por isso que eu falei do vermelho, quando fala em São Jorge, eu penso em Ogum. Por isso, aqui no Rio não é isso? E São Sebastião, né? Eu lembro lá daquela igreja lá de Barra. Não, eu digo assim, porque assim a gente acompanha algumas coisas. Dona Mariana, que a gente... E o Oxóssi, o verde. O verde, o simbolismo de Oxóssi verde. Mata, né? Nações, e azul, turquesa em algumas outras nações. Então, traduzindo, seria bom esse ano a gente entrar com azul, com verde, com a roupa de fim de ano. Verde clarinho e verde clarinha. Principalmente o branco. O branco do Oxalá. Continua em alta, não tem jeito. Não tem jeito, né? O branco continua em alta. É um ano assim de bastante coisas boas, colocar uma peça de roupa branca ou se vestir todo de branco, que eu acho que é fundamental. E isso, né? E vamos para um outro ladinho também, a necessidade grande em ações de reparação e cuidado com aqueles viciados. Por que isso? Há uma crescente fase de processo de vícios como crack e outras tantas
uso, né? Substâncias entorpecentes. Então é necessário que haja uma atenção maior para esse lado, porque isso vai gerar alguns problemas, tá? E o poder público precisa tomar um pouco mais de cuidado e medidas com relação a isso. Não sei como fazer, só tem a pedir, a rezar, mas eu acho que há necessidade muito grande de ter cuidado com essa parte aí, essa parte dessas substâncias e o que está gerando e quantitativo de pessoas que está indo para esse lado, talvez por fuga, talvez por necessidade, não sei, a dependência, cada um tem a sua cabeça. Mas vemos pessoas boas se perdendo por conta do uso de drogas. Então eu acho que o poder público está precisando pensar um pouco mais nisso também. Tá? No balanço geral, o 2017, mais negativo, na sua opinião, como pai de santo? Eu acho que... Ou mais negativo, na sua opinião? Eu estaria sendo um tanto que deprimente, né? Colocar hoje, será um ano negativo? Não, eu acho que negatividade, infelizmente, nós é que buscamos muitas das vezes. Está dentro de cada um. Está dentro de cada um. Se a gente quiser fazer um ano melhor, evidentemente, se você sair na rua, der uma tropeção e você logo imaginar uma coisa ruim, evidentemente você tem um retorno. A vida é um espelho. Nós temos um espelho na nossa frente 24 horas por dia. Então você manda, aquilo vem para você em troca. Então falar de negatividade eu não diria. Eu acho que é um ano que precisa, como eu coloquei em algum momento aqui, é um ano que precisa de renovação, conscientização. Tá? Eu acho que a conscientização é fundamental para que o ano seja um ano de equilíbrio, porque é um ano que pode se equilibrar sim, é necessária a conscientização para que ele se equilibre. O ano em si, o país... Até pela amorosidade, conforme o senhor está colocando aí. Exatamente, porque se você consegue subir degrau a degrau, você consegue chegar ao final da escada tranquilamente, sem estar cansado. Você vai na afobação, no meio do caminho você já está pedindo fôlego. Então é necessária essa conscientização, justamente para que a gente possa fazer um 2017 melhor. Precaução e prevenção, juntamente com a conscientização, são as palavras de ordem de 2017. Tá? O ano começa com luas favoráveis, e por começar com luas favoráveis, também vai trazer bastante benefício com isso. Quais são as luas? As luas, ela vem crescente, lua nova, crescente, cheia, então esse é o período que vai até o dia 12 de janeiro. Então é um período favorável para muita coisa, para simpatia, para pensamentos positivos, para suas orações, para suas preces, né? Tudo isso é um período favorável, esse início de ano. Então acho que é preciso realmente essa conscientização, independente de religião. Conscientização. Isso não tem nome religião. O senhor trabalha muito com a natureza. O que eu sei que o senhor ainda vai passar? É que estou passando, ainda tem tempo, mas como eu estou indo aqui pelo tempo, como que o que o senhor, eu não vou dizer conselho, indicaria para aqueles, claro, que acreditam, indicaria em termos de ervas de banho para abrir o ano? Vou passar para essa parte justamente aí. Eu aconselho primeiro, né, quem gosta, né, que tem essa crendice, pessoas que têm o seu lado místico aí, elas podem usar um verde clarinho, um azul clarinho e o branco fundamental. O branco é bom ter? O branco não tem jeito. O branco, esse ano principalmente, o branco é fundamental. Então, junto a essa peça de roupa, colocar uma folhinha de louro. Colocar uma peça de roupa no corpo, colocar uma folhinha de louro e deixar essa folha guardada por 6 dias. Tá? E depois colocar a folhinha na roupa. Uma folhinha na roupa. Se chama branquinho, tá, alguma coisa assim. Dentro, e depois no 6º dia guardar essa folhinha de louro na carteira. Uma simpatiazinha simples, mas que surge bastante efeito. É lógico, evidentemente, se você não trabalhar, não tem dinheiro certo, né? Mas vai te ajudar bastante a ter aquela força de vontade. Eu vou passar aqui um banho para a prosperidade, que pode ser feito também desse mesmo período, né? Pode dizer a receita, digamos assim. Pegar umas folhas de alecrim de horta, né? O pessoal chama de alecrim. Só um minutinho, Lara, pega a caneta lá pra mim, eu tô gravando. Vai deixar comigo? Então tá bom. Uma folha de alecrim, tá? Umas folhas de fortuna, todo mundo conhece a fortuna.
fortuna, que é bem parecida com saião, rosas brancas, desculpe os comerciantes, mas rosa branca de quintal, tá? Manjericão, o louro verde, hortelã-pimenta e uma colher de sopa de mel. Colocar isso tudo em uma vasilha, desde que não seja de alumínio, e depois jogar água fervendo, tampando essa vasilha. Não ferve as folhas, coloca a água fervente em cima. Joga a água fervente em cima e a vasilha de preferência não é necessário que não seja de alumínio, tá? Pode ser até vasilha plástica, mas de alumínio não. Tá. E com isso aí, deixar esfriar, depois de tampado, deixa esfriar, coa aquele banho, tá? E toma esse banho com uma moeda embaixo do pé direito, mas esse banho deve ser tomado de cócoras. A pessoa baixadinha no banheiro, toma aquele banho, mentaliza o que precisa, o que quer. Põe uma pratinha debaixo do pé direito. Exatamente, uma moedinha qualquer debaixo do pé direito. E aí levanta, depois que a água escorrer, levanta-se e, lógico, evidentemente, tudo que a gente fala de levantar é para benefício da própria pessoa, da energia negativa que vai ficar ali. A energia fica no chão e a gente levanta. A pessoa se levantar, exatamente. Esse bagaçozinho que sobrar, a pessoa coloca isso numa folha de alface. Uma folhinha de alface, uma folhinha bonitinha, coloca esse bagacinho numa folha de alface e entrega no jardim ou num gramado. Por favor, veja que jardim, que gramado vou entregar, para não dizer que é eu que estou mandando fazer. Mas para que flua aquilo ali, absorva a energia negativa. A terra, a natureza, as árvores, elas estão aí para absorver, é o filtro, é o pulmão do mundo, e absorve as energias também, tudo aquilo que fizermos, tá? Então isso é um banho para a prosperidade de 2017. Um defumador também, para quem quer fazer um defumador na sua casa, é bom fazer um defumador com cravo da Índia, com folha de louro seca, noz moscada ralada, a canela em pau, a erva doce, o açúcar mascavo e o incenso, esse comprado, incenso granulado, né? A pessoa, a gente fala incenso, a pessoa lembra de varetinho, não é aquilo, é incenso mesmo que se compra. Mistura-se essas coisas todas e faz o defumador. O que eu aconselho é sempre fazer com a brasa, porque é uma forma de um outro elemento da natureza também que canaliza energia e depois ela joga isso aí fora para que possa essa energia ser dissipada. O carvão atrai e depois ele afasta ao ser retirado, tá? Uma simpatia para prosperidade também. Tudo aqui está sendo em prol da prosperidade, da positividade, da harmonia. Só um minutinho, estão pedindo até para postar o banho na página do Facebook. Depois eu vou postar, sim, eu vou então. deixar com a senhora e depois a senhora fica à vontade aí. A simpatia. Um prato branco fundo, colocar 12 folhas de fortuna, com aquele talinho virado para o centro do prato. 12 folhas por quê? Representando cada mês do ano de 2017. Botar arroz com casca e 31 cravos da Índia junto a esse arroz. Colocar 12 moedinhas de maior valor, né? Uma em cada ponta dessa folha, assim, por cima do arroz, mas junto a essas folhas. 12 caroços de milho e 12 punhadinhos de erva doce. Pegar uma maçã vermelha e corta em 4 partes e coloca no meio do prato dizendo: aqui está meu ano de 2017. Tudo farei para transformar meu ano em fartura, prosperidade e abundância. Que todos os encantados da natureza me protejam, fortaleçam e me ajude a vencer as dificuldades que possam passar por mim nesse período. Que assim seja. Após 12 dias, ou seja, até o 12º dia de janeiro, como eu disse, estará em lua boa, então até esse período é bom que se retire isso. Após os 12 dias, retira isso tudo do prato, coloca aos pés de uma árvore frondosa, sem espinho. Por favor, procure uma árvore afastada da cidade, para não ficar achando, né, que as pessoas, infelizmente, existem aqueles que acreditam e aqueles que não. Então vamos respeitar aqueles que não acreditam. E coloque num pé de uma árvore frondosa, sem espinho. Guarde as moedas
e use uma a uma a cada mês do ano junto com os seus rendimentos, ou seja, deixa as duas moedinhas. Recebeu o seu salário, o que for, acrescenta uma moedinha daquela ajuda. Eu tenho certeza que o ano vai vir rendendo bastante coisas para as pessoas. Amém. Tá? E, para finalizar, uma simpatiazinha para manter a harmonia dentro de casa, dentro do lar. Como eu disse, é um ano de encontro familiar. Então, assim, é necessário também manter essa harmonia. Não que a gente coloca lá simpatia, faz aquilo, mas se as pessoas também, a todo momento, só fala coisa ruim, só acaba destruindo. A palavra, né? Tem força. Tem gente que é muito negativa, né? Com certeza. Então, é necessário, antes disso tudo, ter um pensamento positivo naquilo que vai se fazer. Mas é necessário manter dentro do ambiente, quando eu falo ambiente, não só casa, ambiente de trabalho, enfim, qualquer lugar que a pessoa conviva. Uma vasilha de vidro, um copo, uma vasilha de vidro, com um pouco de sal grosso ao fundo, colocar por cima arroz e 2 favas olho de boi, que antes devem ser lavadas em água de sal, deixa secar primeiro para depois usar. Não pega e coloca. Lava-se ela com água comum, depois joga-se uma aguinha de sal, deixa num local ela para ficar sequinha para depois utilizar. Não adianta, são coisas que as pessoas, eu comprei e uso e as coisas não dão certo. Sim, comprou e usou, mas é necessário que você imante aquelas favas olho de boi para que elas deem o benefício necessário. Depois disso, que tiver sequinha, você vai e coloca no meio daquilo ali. Coloca em volta 6 raminhos de trigo. Isso aí deve ser renovado no 6º mês do ano, ou seja, é o processo de renovação, de passagem de um lado para o outro. Então, é onde se faz a renovação. Renova-se isso, o que está no recipiente, menos olho de boi, se despacha numa praça bem movimentada. E agora eu vou dar a principal simpatia de 2016 para 2017. Essa eu acho que é a mais forte de todas elas. Eu gostaria que todos, indistintamente, naquele períodozinho de meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 2, dessem as mãos à sua casa, onde estiver, e nesse momento elevar o pensamento em tudo aquilo que precisa, e principalmente em Deus, que está dentro de cada um de nós. Eu acho que essa é a maior simpatia que eu posso passar hoje, tá? Para 2017. Nossa, bacana. Outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas às vezes criticam tanto o espiritismo, e os espíritas falam muito em Deus. Até porque Deus é Deus. Deus é maior. Então, Sr. Paulo, a gente ainda tem aqui mais 15 minutos. Eu deixo à vontade para que o senhor possa passar alguma coisa que de repente o senhor não falou, que gostaria de explicitar, que gostaria de passar para a gente. Quando a gente fala de previsão, né, as pessoas previsão, não falou isso, falou aquilo. É bom lembrar que não existe uma fórmula mágica para previsões, até porque o futuro a Deus pertence. Nós é que fazemos o nosso caminho. Nós temos no candomblé uma palavra que se chama Odu, que quer dizer destino. É uma palavra em Yorubá, mas em português quer dizer destino. Nós traçamos o nosso destino. A cada dia nós escrevemos uma página desse destino. Então, se nós não fizermos todos os dias alguma coisa para que possa nossa história ser mudada, não adianta a gente ficar curtindo previsão e não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, o pessoal está muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. Eu, particularmente, eu quero forças positivas, pensar positivo, fazer minha parte. Eu nunca vou numa cartomante para ela ler minha mão. Eu não quero saber o que vai me acontecer. Respeito, tá? Sim, eu não quero saber. Eu quero batalhar para vencer. Então eu preciso de uma energia, de uma oração. Mas eu não quero saber o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai viver. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa aqui na rádio também, não. E nenhuma religião. Eu não gosto de chegar aqui e fazer revelação, previsão, né? Eu acho que a gente tem que orar para melhorar. Eu observo muito... Eu não gosto disso também, não. Diante da minha vida, do meu cotidiano, eu observo muito que as pessoas procuram jogo de búzio, jogo de carta, essas coisas,
para previsões. Elas vão, elas sentam, elas querem que você diga a ela coisas boas, que diga a ela aquilo que elas querem ouvir. E muitas das vezes o jogo de búzios não é para isso, não é utilizado para isso, né? Então as pessoas confundem muito. Eu vou lá porque eu quero que jogue búzios, que adivinhe o que vai acontecer, que vai... Se fosse assim, jogo de adivinhação, não existiria nenhum baiano passando sufoco, né? Não existiria nenhum zelador, nenhum pai de santo, babalorixá, o nome que queira dar, com dificuldade. Todos estariam milionários. Então, acho que não é por aí o caminho. O caminho é a busca daquilo do seu interior, é o seu dia a dia. A religião foi feita para religar, né? Vem de religar, é mesmo a palavra, religar, trazer o humano a um poder supremo, a um poder maior. Então, qualquer religião tem a mesma finalidade, porém, falamos de forma diferente, só isso, tá? Então, eu vou falar um pouco mais dentro da minha religião. A gente está passando alguns processos aí de justiça, falando sobre o sacrifício animal, enfim, está tendo grandes coisas referente a isso, e eu não me sinto abalado. Porque não é a sua linha. Não é exatamente. O propósito da religião não é conforme está sendo dito. Eu acho que toda mudança, ela precisa ser bem pensada para que se faça. Então está se passando algumas coisas, talvez até por falta de conhecimento. Eu creio muito nisso, por falta de conhecimento. A religião é crescente. A gente ganha sempre algumas comendas, algumas homenagens fora daqui do município, infelizmente. Não que eu queira isso, mas Seu Pedro Paulo, vamos interromper rapidamente, que é melhor você responder. Está aqui no Facebook, é público. Matheus Ferreira quer saber aonde que é o teu centro. Olha, como nem todo mundo é de Pinheiral, né? Sim. A minha casa fica na Rua do Contorno 292. É um espaçozinho que tem ali, próximo ao Capitólio, tá? Infelizmente nós estamos assim sofrendo algumas situações, mas não é momento de falar sobre isso, mas fica ali. E em Pinheiral qualquer pessoa informa, procurar aquele viaduto que foi feito ali em cima da via férrea, perto da DP, né? Do APAI. Aquele viaduto não leva nada a lugar nenhum? Aí você, depois do Capitólio, vira à esquerda? À esquerda, pronto. Ali Pronto, vai chegou. até o final da rua, com certeza, por favor, dobra a esquina, você vai estar de casa de frente à minha casa, não tem como errar. Não, tá? não tem. Infelizmente passando algumas dificuldades ali à noite, principalmente, assim, tem várias pessoas com medo de ir para aquele A sua casa é uma casa muito muito boa, muito ampla, mas a acessibilidade à sua casa, eu acho, nenhum governante nunca se preocupou em deixar aquela condição ali para que as pessoas possam passar. Tomara que não seja por ser espírita. Tomara que não seja por isso, porque se fosse na rua de qualquer igreja, independente católica, teriam arrumado. Então, assim, eu dou a César o que é de César. Eu acho que é injusto as condições daquela rua ali. Mas eu confio muito nos orixás. Até porque a nossa religião é uma religião de matriz africana. E quando se fala de matriz africana... só desculpa aí, que o povo não está nem aí mesmo. A coisa pesa. Pesa muito. Então, tudo aquilo que se vem relacionado a negro é segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Nunca é primeiro, nunca é prioridade, infelizmente. Então, por ser uma religião, acaba ficando pior ainda. Mas eu creio que um dia Deus... Até vereador e próximo a gente teve, mas nunca fez nada. Revoltante. Um dia vai chegar lá, né? Um dia eu creio que vai chegar lá. Vai sim o dia que todos se unirem lá do centro e arrumar. Mas aí também não pode. É o que a gente tenta fazer, né? Acaba a gente limpando toda aquela área ali. Iluminando, assim, né? Se não for assim, não tem como. A acessibilidade ali fica realmente bastante complicada. E o senhor recebe pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, de vários lugares. Porque suas festas são grandiosas. Sim, você tem cliente de muito longe. Vários lugares, até de fora do país. Eu acho que o que falta justamente é porque aquilo não é, a gente não fica falando isso, né? Porque assim, até porque não tem por que fazer isso. Eu acho que nós somos aquilo que somos e pronto, acabou. Ou você acredita naquilo que a gente faz, ou então
Não tem porquê, a gente não está aqui para criticar, avaliar religião alguma, muito pelo contrário. Se eu fosse para avaliar religiões, eu estaria fazendo um discurso aqui trevoso, e não é por aí. Eu estou aqui para exaltar todas as religiões, exatamente porque todos os caminhos, a meu entender, todos os caminhos que nós praticamos é um só. Então nós vamos de várias maneiras, de várias formas de falar, mas todos vamos para o mesmo lugar. Então essa conscientização, infelizmente, eu não posso colocar na cabeça dos outros. Respeito a todos. Quem for à minha casa hoje, por exemplo, a senhora falando a respeito da imagem da santa, nós entendemos que a imagem ela é uma forma de lembrança. Nós não cultuamos a imagem como um Deus, mas sim uma lembrança de que existe um ser superior, lembrança de que existe alguma forma superior, lembrança de que existe um encantado, um Deus, um ser lá de que maneira muito bom se eu colocar isso, porque o que falam sobre a imagem muitas vezes é distorcido. Não, nós temos a imagem como lembrança. E não cultuar a imagem. Cultuar não, até porque nós temos que cultuar Deus, cultuar os nossos inquices, que são a natureza, que é o fogo, que é a água, que é o rio, que é as pedras. Isso nós cultuamos com respeito à natureza. Por isso que eu sempre falo da natureza e digo sempre, e isso dentro vou tocar num ponto forte. Assim como o senhor, e eu vou falar de pessoas que já vieram aqui na emissora e que defenderam e foram contrárias aos despachos, inclusive naquela área ali, que é aquela área das cachoeiras aqui em Pinheiral. Sim, muito, e a gente de fora que vinha mais para ali. E o pessoal aqui de Pinheiral, vários espíritas, a Maria da Rocinha e outras da Roça e outros pais de Santo Pinheiral nunca foram favoráveis a fazer despacho ali, não. Não, isso é claro que não. O pessoal vem de fora fazer despacho ali e a conta cai na conta de vocês. E alguns, não vou dizer todos, mas alguns centros de Pinheiral não trabalham com essa linha. Não, acho que não. Eu estou dizendo isso porque vem aqui a rádio, conversa comigo e fala sobre a limpeza dali, que não fazer nada ali, para deixar a área limpa. Exatamente, o que se pede muito é isso. Até porque a natureza nos dá condições de fazermos qualquer tipo de oferenda sem utilizarmos nada que seja vidro, garrafa. Não há necessidade nenhuma disso. Nós temos a natureza, nós temos o bambu, nós temos a folha, casca de coco, nós temos a folha mesmo. Então é só aproveitarmos isso tudo para poder a gente fazer uso. Eu estava vendo hoje cedo o uso da casca do ovo com pó de café, que vira um adubo para utilizar nas plantas. A gente faz isso em casa. Muitas pessoas, isso a gente já tem dentro da Casa de Santo há muito tempo. Então muitas das vezes as pessoas esquecem disso, se perde um lado dentro da religião de matriz africana que vem muito ligada ao processo cultural. Por quê? Nós tentamos manter vivas as chamas de nossos ancestrais. Brasileiro que nega isso, infelizmente, me perdoe eles. Mas é necessário entender que nossa ancestralidade veio da Mãe África, sim. Não, mas não é me desculpar, não, é uma realidade. Pode até não aceitar, mas é verdade. Se perde muito, porque tocou tambor, é macumba. Peraí, a própria Bíblia, na época que havia os festejos dos hebreus, se tocava tambor, sim. Não esse tambor que nós temos aqui, mas se tocava o tambor. Existe até nomes, eu não me lembro no momento, mas existem nomes que se batiam, porque era o único instrumento que tinha. Na época, depois surgiu os chifres que se tornaram as cornetas, daí foi mudando ao longo dos anos, mas as pessoas têm que voltar ao entendimento do couro, o uso do couro do boi para fazer, e o couro do cabrito e do carneiro para fazer esses instrumentos, se faziam desde a época muito remota. Então a religião de matriz africana, ela mantém isso até hoje, discriminada, mas mantém a busca do conhecimento, como numa das colocações aqui de 2017, a renovação, mas é a conscientização, buscar a conscientização. Não adianta eu chegar aqui e criticar que a religião de A, de B ou de C está errada e a minha está certa. Não, eu tenho que dizer o seguinte: todas as religiões estão certas. Porém, existem aqueles que estão dentro da religião e fazem tudo para denegrir a religião dele. Mas isso em todas. A pedofilia em uma religião
e não sei o que, ao sacrifício, mas não caiu na carapuça, não serve a carapuça para vocês. Os muçulmanos fazem sacrifício animal, mas caem na conta do candomblé. Só cai no candomblé, é verdade. Candomblé, tá? Então por que isso? Então acho que porque é religião de negro, é religião de matriz africana. Pode ficar à vontade, né? pode falar. Então infelizmente a gente vem sofrendo muito ao longo dos anos. Eu não posso dizer isso, muito pelo contrário. Eu vou para fora, todo lugar que eu vou, sou muito bem recebido, tenho todos os glamours do mundo, vamos dizer assim, não me valorizando, mas é a realidade que eu passo e não sofro com isso. Mas eu vejo várias pessoas, vários irmãos, uma amiga minha que tinha uma casa em Brasília, ela fechou a casa por conta de não conseguir apoio político para defendê-la de uma situação da vizinhança. Então, e são os que mais procuram centro, são os políticos, eles vão escondidos, mas todo mundo vai. Não vem só, eles vão na igreja pedir voto, vão na outra, mas eles vão fazer o seu trabalhinho no centro sim. Não fala que é mentira não, porque a gente sabe, vai em Barra Mansa, vai no Niterói, vai na Valdac, vai em Angra, vai na Baixada, mas vai. Pinheiral não, se for daqui então não vem. Mas que vai mesmo. Eu tô falando mentira. Sai daqui, tá lá em Barra Mansa, no centro, lá, fazendo um negócio, e depois critica. Eu não gosto de hipocrisia. A fé, cada um tem a sua. Eu não sou contra não, só que sai escondido, poxa. Mas eu acho que agora, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Dia 31 de dezembro, aquele processo de pular 7 ondas e jogar a rosinha branca lá para Iemanjá, aquela coisa toda. E quem é Iemanjá? Né? Então, o Iemanjá não é um santo da Igreja Católica, não é um santo adventista, não existe santo adventista, né? Não é de uma igreja. A denominação Iemanjá, ela vem a Senhora Mãe dos Peixes, ou seja, ela é de origem africana. Então, se a gente consegue respeitar Iemanjá apenas porque fizeram uma mulher europeia de braços abertos, cabelo comprido, a gente vê aquela figura nas casas de artigo religioso e Iemanjá é daquele jeito, não. Nós temos que lembrar que ela é uma negra como todos os outros orixás, os outros inguis, e de matriz africana. Então, pedir é muito importante, mas reconhecer também. Porque não adianta, eu peço a Iemanjá e durante o ano inteiro eu meto pau na religião de matriz africana. Então, se cale, deixa a religião de matriz africana fluir. Não vai aonde não você, ajuda, cada um no sua, é isso aí. Tá? E, bom, eu acho que já falei um pouco demais. Dona Marilene, eu vou agradecer a oportunidade. Um abraço a Dona Marlene, a Ana e a todos. E eu desejo, assim, tudo de melhor, não só em 2017, mas para a vida de cada um. Que cada um consiga fazer suas renovações, cada um consiga partir do princípio que Deus é único em tudo e por tudo. E vou terminar com uma frase, agradecer a senhora aqui, né, a secretária juntamente, e a todos da rádio que me deram a oportunidade, que ouviram aquilo que eu aqui pude falar. E eu vou fechar com uma frase, né, de origem imundo, que diz: Zambi Moshi Beca Muvó, Igunze Kibuco Paloabanto, que quer dizer em português: Deus traga a todos força e felicidade para todo o povo. Um bom dia a todos, um bom 2017.